Mas vamos para a palavra do Senhor, Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Hoje nós encerramos a parte teológica, a fundamentação teológica da epístola, que é a primeira metade da epístola, de capítulo 1 ao capítulo 3, a fundamentação teológica aí, sobre a união que temos em Cristo. Então, se você reparar bem até aqui, a gente falou da união com Cristo como a essência para receber a graça de Deus, a união com Cristo como essência para receber a paz de Deus, a união com Cristo como essência para sermos salvos, a união com Cristo como essência para conhecermos as obras de Deus, para sermos alvos do amor de Deus, para sermos um só povo, para conhecermos o plano eterno de Deus. E agora nós falaremos sobre a união com Cristo como a essência para sermos habitados pelo Espírito Santo e como ser unido a Cristo pelo mesmo Espírito que capacitou Jesus, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que habitou a Jesus e que habita em nós, nos traz a possibilidade de cumprir a parte prática da epístola, que é do capítulo 4 até o final, no capítulo 6, seguindo o modelo de Jesus. Convido você a acompanhar a leitura. E diz assim, Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava pensando outro dia, estava pensando sobre uma pergunta que eu acho que é interessante, que é: o que nos faz ser brasileiros? O que te torna um brasileiro? O que te torna uma brasileira? É falar o mesmo idioma? É falar o português? Eu cheguei à conclusão que não, porque outras nações falam o mesmo idioma que o nosso. Portugal, a Guiné-Bissau, outros povos falam português e não são brasileiros. Será que é ter a mesma cultura? Não, também. Porque se você pegar a cultura dos povos do sul, do povo do sudeste, do povo do centro-oeste, do nordeste e do norte, você vai ver que são países distintos que habitam no Brasil, assim, povos distintos, culturas totalmente distintas. É ter nascido dentro do solo que corresponde ao Brasil? Eu cheguei à conclusão que também não. Porque, e aquela pessoa que veio junto com os pais quando era criança, que não nasceu necessariamente aqui, mas se criou no Brasil e se considera brasileira? Talvez um imigrante que veio do Japão, que veio da África, que veio da Europa. Ele é menos brasileiro porque nasceu em outro lugar, mas foi criado, se desenvolveu aqui, conhece toda a cultura, os costumes daqui. Não, também. Ele é tanto brasileiro quanto aquele que nasceu em solo brasileiro. Então, eu cheguei à conclusão que não tem nada necessariamente objetivo que me faça ser brasileiro. Eu sou brasileiro porque eu me considero brasileiro no final das contas. Você é brasileiro porque você tem identificação com o Brasil, porque você criou-se aqui, tem a cultura daqui, nasceu aqui, fala a língua daqui. Então, é uma mistura, uma mescla de muitas coisas que faz com que você se torne ou se sinta um brasileiro. E sobre essa
pensando ainda mais, eu comecei a refletir sobre uma pergunta: o que nos torna nação de Deus? O que nos torna povo de Deus? O que nos torna membros da nação santa? Será que também não é algo objetivo? Será que eu só preciso me sentir membro dessa nação? E a resposta é que não. A resposta é que a Bíblia apresenta, diferentemente do ser brasileiro, a Bíblia apresenta uma resposta bem objetiva para quem é membro da nação de Deus, para quem é membro do povo de Deus, para quem é membro da família de Deus, que é a pessoa ser habitada pelo Espírito Santo. Então, eu só sou membro do povo de Deus se o Espírito Santo habita o meu coração. Eu só sou membro da nação de Deus, do povo santo de Deus, do povo escolhido de Deus, se o Espírito Santo habita o meu coração. É a habitação do Espírito Santo, então, que marca e deixa claro o fato de eu ser ou não membro desse povo, dessa nação santa, desse povo escolhido por Deus. E é sobre essa união que nós temos no Espírito Santo que eu quero trabalhar nessa noite, no sermão que tem por tema: Unidos em Cristo, somos habitados pelo Espírito Santo. Unidos em Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo. E a primeira lição do texto vem do versículo 14 a 16, que nos ensina que, unidos em Cristo, somos habitados pelo Espírito Santo, de acordo com a vontade do Pai. O Espírito Santo habita em nós, porque isso é da vontade do Pai, como diz o verso 14 ao 16. Paulo começa esses 3 versículos contando e falando para os efésios que está em oração por eles e que ora pela vida deles. É importante dizer que a oração de joelho, como Paulo se propõe a fazer aqui, se colocar de joelhos diante do Pai, não torna a oração mais ou menos santa ou mais ou menos importante. Não é porque eu estou de joelho que a minha oração é melhor ouvida, ou se eu estou de pé, ou se eu estou deitado. Não é essa a ideia. A ideia é que Paulo se coloque em reverência ao Senhor. A ideia é que Paulo se coloca com o coração reverente, um coração que está dobrado perante o seu Rei, perante o seu Senhor, e dobrado para ouvir a voz de Deus, dobrado para se submeter à vontade do Rei, para pedir ao Rei com reverência, e por isso dobrado ele ora, dobrado, com os joelhos dobrados, ajoelhado ao chão, ele ora pedindo ao Pai. E é importante que essa oração ao Pai, Paulo deixa bem claro que ora ao Pai, porque o Pai é o pai da família. O Pai é o pai da família dele. A família é composta por todos os crentes já existentes, seja aqueles que já vieram, que já morreram, que estão nos céus, sejam nós, todos aqueles que já foram e já estão habitados pelo Espírito Santo, que já estão habitados pelo Espírito Santo, todos esses fazem parte da igreja invisível de Deus. E todos esses, seja os vivos ou aqueles que já foram para a glória, todos esses são membros, todos nós somos membros da mesma família, a família de Deus, que é a família na qual o nosso Pai é o próprio Senhor. Por isso que Paulo ora ao Pai da nossa família, ao Pai da família da fé, ao Pai daqueles que creem em Jesus Cristo. E esses que fazem parte da igreja invisível recebem um nome de Deus para serem membros dessa família. E é interessante que onde está na nossa versão, toma o nome de toda a família, a ideia é que Deus dá um nome para toda a família. Ou seja, Deus dá um novo nome para cada pessoa, que é o nome que Ele escreveu no livro da vida, que é o nome que Ele colocou no livro da vida. E é importante essa ideia de dar nomes, porque dar nome
não é algo descontextualizado como é nos nossos dias. Hoje você dá nome porque você achou bonito, porque você torce para o time. Eu brinco com a Giovana que o próximo filho, por exemplo, vai se chamar Renato Augusto Cássio Simões de Oliveira. Aí os irmãos descubram que time eu torço depois. Mas não tem propósito chamar o menino assim. Dar nome nas Escrituras é algo maior do que isso. Dar nome significa apresentar a essência de quem a pessoa é. Por isso que Deus, quando cria o homem, Ele chama o homem de Adão. Por isso que Ele dá a responsabilidade do homem dizer qual que é o nome dos animais, mostrando com isso domínio e apresentando domínio sobre aquela essência daquela pessoa. Tanto é assim que quando o homem peca, Deus fala que a mulher teria a vontade sujeita e seria sujeita ao marido por conta do pecado. A primeira coisa que Adão faz com Eva é dar um nome. O nome de Eva não era Eva antes do pecado. Eva é o nome que ela recebe de Adão, depois que agora a vontade dela fica sujeita ao do marido. Mostrando domínio e mostrando a nova essência que ela tem. Por isso que Deus muda tantos nomes nas Escrituras. Por isso que Abraão chama Abraão, não mais Abrão. Por isso que Jacó muda para Israel. Por isso que tantos nomes, Oséias ele muda para Josué. Por isso que tantos nomes ele dá, porque mostra a essência da pessoa. Por isso que Jesus chama Jesus. Lembra? O anjo chega a Maria e diz: porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Então é como se ao entrarmos para a família de Deus, o nosso Pai nos desse um novo nome, um nome pelo qual seremos conhecidos por toda a eternidade, um nome pelo qual revela o nosso novo caráter, a nossa nova natureza, a natureza redimida. Um novo nome que marca que até antes daquele momento nós éramos criaturas perdidas e que a partir daquele momento nós somos novas criaturas, filhas de Deus Pai, e que estamos na mesma família, habitados pelo mesmo Espírito Santo. Interessante também que o termo para família aqui é pátria, ou de pessoas da mesma tribo, ligados por um pai em comum. E é justamente o nosso caso. Nós aqui somos um só povo, ligados em essência também, porque todos nós temos o mesmo Pai em comum. O seu Pai Celestial é o meu Pai Celestial, que é o mesmo Pai Celestial do nosso irmão, e é o mesmo Pai Celestial de todos aqueles que creem no nome de Jesus, estando vivos, mortos, ou os que ainda nascerão. E ele faz, e é interessante que para esses que têm o mesmo Pai, para esses que creem no mesmo Senhor, para esses que fazem parte do mesmo povo, o Pai nos fortalece enviando o Espírito Santo para habitar em nossos corações. E ele faz esse envio do Espírito ao novo coração, como diz o verso 16, para nos fortalecer em poder mediante o seu Espírito, o qual ele envia dentro do coração do homem, e que todo esse processo de enviar seu Espírito com poder para fortalecer seus filhos é resultado da gloriosa glória de Deus. Afinal, somos habitados pelo Espírito, e só por causa disso é que nós conseguimos ter o nosso coração transformado, ter o nosso coração regenerado, um coração que agora consegue compreender as vontades do nosso Pai. Algo que era impossível antes pela cegueira e a imundícia de nossos pecados, agora é possível, graças ao Espírito que transforma o nosso homem interior, que transforma o nosso coração. Tanto é assim que o próprio Paulo diz aos Coríntios: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque o Espírito Santo habita nesse novo homem.
E essa habitação do Espírito Santo refere-se a uma residência. É interessante o termo usado aqui, porque Paulo não está falando de um aluguel, não é a espécie de uma residência de aluguel, em que ele vai habitar um tempo e depois vai sair, mas é algo permanente. A ideia é como se fosse uma habitação permanente, uma colonização. Sabe, a pessoa que veio de outro lugar do planeta, veio para cá para fixar residência aqui, morar aqui até os fins dos dias dela. Essa é a ideia da palavra usada aqui. E essa é a ideia da habitação do Espírito Santo em nossos corações, que veio para habitar não por um período curto de tempo, mas veio para habitar eternamente os nossos corações. Isso traz lições para as nossas vidas. E a primeira é mais do que a posição, mais do que o jeito que você ora. Lembrando que o jeito influencia também o espírito da coisa. Então, quando você se ajoelha, você naturalmente se coloca num estado total de serviência ao Senhor. Mas o mais importante é como você ora. Porque não adianta ter a posição igual os hipócritas fariseus que se ajoelhavam lá nas praças e nas sinagogas, levantavam a mão para Deus e falavam palavras bonitas, mas que nada procedia do coração. É importante que a nossa oração seja uma oração que teme ao Senhor, uma oração como do apóstolo Paulo, uma oração que é verdadeiramente temoroso ao Senhor. Lembrando que Ele é nosso Pai, sim, e por isso nós devemos temê-lo. Lembre do relacionamento com seu pai. Se você teve um pai presente, vai ser mais fácil. Mas lembra não do medo, mas do respeito que você tinha por seu pai, da palavra que seu pai colocava e que você tinha respeito pela presença dele. A ideia é mais ou menos essa, de ter temor pelo Senhor. Todas as vezes que nós orarmos, nós temos que entender que nós não estamos falando com qualquer um. A gente está falando com o próprio Deus, pedindo ao próprio Deus, pedindo ao nosso Pai Celeste. A segunda lição é que o nosso nome no livro da vida já está escrito antes da fundação do mundo. O seu nome, você sabe, tem alguns anos, desde o dia que você nasceu lá, seu pai foi lá no cartório, registrou, se foi igual ao meu caso, a mãe mudou no último dia, porque ia ser um nome, fez roupinha enxoval com o nome, depois mudou, registrou Lucas. Mas o nome no livro da vida, o nome que Deus deu a ele, esse nome já está escrito desde a eternidade. E esse é o verdadeiro nome que você receberá por toda a eternidade. Esse é o nome que você será chamado na eternidade. Esse é o nome que marca a transformação e que você agora entra dentro daquela vontade de salvação do Senhor, da mudança que o Senhor faz na sua vida. E esse será o seu novo nome conhecido. Esse será o nome pelo qual você será tratado depois da morte e por todos os dias restantes da eternidade. O nome que Deus te deu, o nome que Ele te deu, não quando você nasceu, mas quando Ele te escolheu para salvar antes da fundação do mundo. Uma terceira lição que esse texto nos traz é que nós somos da mesma família, porque temos o mesmo Pai, e que Ele é Pai dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Portanto, ame a sua família. Ame. O irmão do seu lado é da mesma família que a sua. Essa família é eterna. Essa família não vai acabar daqui 80, 90, 100 anos. Essa família você levará para todo sempre. Então, ame essa família. Ame o seu irmão em Cristo. Ame o Filho de Deus que senta do seu lado, porque ele é filho do mesmo Pai que você. Ame
ame essa igreja, ame a sua igreja, ame os seus irmãos, ame a sua família espiritual, agradeça pela vida deles, ore pela vida deles, celebre com as realizações deles, chore com os sofrimentos deles. E porque embora vocês ou nós não tenhamos os mesmos pais sanguíneos, nós temos o mesmo Pai celeste. E nós todos somos um só corpo em Cristo Jesus, habitados pelo mesmo Espírito e filhos do mesmo Deus. Por fim, a vontade do plano de Deus se cumpre de modo que o nome dele é glorificado quando o Espírito Santo faz morada em nossos corações e é o meio pelo qual Deus se relaciona com seus filhos, mediante o Espírito Santo nos corações dos homens salvos, que foi dado para nos fortalecer. Então, é fundamental a habitação do Espírito em nossos corações, porque não há vida sem que o Espírito Santo habite os nossos corações. Não há vida longe do Espírito. Não há vida sem o Espírito Santo de Deus mudando o nosso coração, nos fazendo uma nova criatura e nos dando um relacionamento vivo com o nosso Pai. A primeira lição que nós vimos então é que unidos em Cristo nós somos habitados pelo Espírito Santo e que isso cumpre a vontade eterna de Deus Pai. A segunda lição do texto é que unidos em Cristo nós somos habitados pelo Espírito Santo para conhecermos mais de Jesus. Unidos em Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo para conhecermos mais de Jesus. E é isso que o verso 17 a 19 nos ensina. Na segunda parte desse texto, Paulo diz que o Espírito Santo habita em nossos corações e aqui a habitação dele. Olha que interessante que Paulo diz. Pela fé, é como se quando o Espírito Santo habita o nosso coração, pela fé, é como se o próprio Cristo habitasse os nossos corações. É como se o próprio Jesus Cristo morasse conosco, habitasse dentro de nós, habitasse o nosso coração. E é importante dizer que isso é totalmente de acordo com o que Cristo fala a respeito do Consolador que ele enviaria. Lembra, em João 14, 15, 16, toda a oração ali, os momentos finais de Jesus, o último dia de Jesus, Jesus diz que ele, o primeiro Consolador, enviaria um outro Consolador para continuar o ministério dele. E ele enviou, e é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo veio para continuar aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo fazia em seu ministério, de modo que quando somos habitados pelo mesmo Espírito que habitou Jesus Cristo, é como se o próprio Cristo estivesse habitando em nossos corações e moldando os nossos corações para sermos mais parecidos com Ele. Por isso que agora Paulo diz que o amor está e continuará sempre sendo a raiz e o alicerce dessa nossa união em Cristo e do nosso relacionamento com o Pai e com os nossos irmãos a quem estamos unidos. O apóstolo João, escrevendo sobre o que Jesus disse, relatou: se alguém me ama, 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que interessante como o amor é a raiz dessa habitação do Espírito. O Espírito Santo habita em nós porque Deus nos ama, porque nós amamos a Deus. E quando o Espírito Santo habita em nosso coração, Jesus Cristo está nos ensinando aqui no Evangelho de João, que é como se Ele e o Pai habitassem em nós e no nosso coração. E que esse amor que nos alicerça quando o Espírito Santo habita em nós, é que nos permite juntos, como
igreja, unidos como irmãos, descobrirmos mais e mais do profundo amor de Jesus por nós. A ideia de conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade é a ideia onde Paulo quer demonstrar que só o Espírito Santo que habita em nós é capaz de nos revelar mais sobre os aspectos do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, conhecendo mais do amor de Jesus, nós conseguimos mais viver e sermos mais amorosos para com Deus e uns para com os outros. E tudo isso o Espírito Santo faz para que nós sejamos ainda mais plenos e conhecedores de Deus e do seu amor. Mas é importante deixar claro uma coisa, que a gente tem muito, mas muito para conhecer sobre o amor de Deus. Afinal, o amor é algo ontológico, ou seja, é algo do ser de Deus. Lembra? Deus é amor. E se Deus é infinito, o amor em Deus, o amor de Deus é algo infinito. E se nós somos limitados, nós nunca conseguiremos compreender o tamanho desse amor, a profundidade desse amor, a largura desse amor, o comprimento desse amor. E nós devemos aprender cada dia mais e nos esforçarmos cada dia mais a conhecermos desse amor, mesmo que seja algo impossível, porque todos os dias nós temos mais a aprender sobre o amor que Deus tem por nós, que o Senhor Jesus Cristo tem por nós. E é a habitação do Espírito que faz com que nós conheçamos mais do amor de Cristo e do próprio Deus. E é esse amor que nos capacita e nos fortalece. É o amor de Deus demonstrado na habitação do Espírito que nos capacita e nos fortalece para vivermos em amor, na unidade da igreja, na santidade, na obediência, na sabedoria, no casamento, na família, no trabalho, nas lutas e no consolo, que são todos os próximos temas que nós trataremos dentro da Epístola aos Efésios. Ou seja, Paulo está fundamentando que o que nós veremos a partir do domingo que vem, ou melhor, do outro domingo que vem é aniversário da igreja, mas a partir do outro domingo, no final da epístola, só é possível de ser realizado se nós formos habitados pelo Espírito Santo e cheios do amor de Deus e conhecedores do amor de Deus, porque para realizar essas coisas só é possível serem realizadas com amor e em amor. Isso traz lições para as nossas vidas. A primeira é que a gente tem que ter a certeza de que somos morada de Deus. Meu irmão, tenha uma certeza: Deus habita em você. Deus mora em você. E isso é algo interessante, que deve fazer a gente refletir, porque nós muitas vezes não damos valor a essa habitação. Nós muitas vezes ou estamos aqui na igreja e reclamamos: porque precisa fazer isso, porque precisa fazer aquilo, porque precisa fazer aquilo outro. E está certo, porque aqui nós cultuamos a Deus e precisa ser o melhor dos lugares dentro do possível. Mas Deus mora no seu coração. E às vezes eu não vejo tanta rigorosidades, tanto rigor, melhor dizendo, com a habitação de Deus, que é o seu coração. Porque, meu irmão, minha irmã, você precisa ser santo. Você precisa ser puro. Porque Deus habita em você. Qual tem sido a habitação que Deus tem encontrado dentro de você? Uma habitação
Claro que não vai ser a perfeita habitação, que essa habitação perfeita só vai ser no novo céu e nova terra, mas mesmo assim, ele tem encontrado um coração disposto a se santificar, se purificar, para ser uma habitação ainda melhor? Ou ele tem encontrado um coração perverso, um coração imundo, e que ama a imundícia do próprio pecado? Qual tem sido a habitação de Deus, que Deus tem tido no seu coração? Porque a gente precisa sim se importar com o local onde Deus habita, mas o que nós esquecemos muitas vezes é que, apesar de cultuarmos a Deus aqui, Deus não mora aqui. Deus mora aqui. Como que está aqui? Como que está o seu coração? Como que está o coração dos nossos irmãos em Cristo? Porque Deus merece, sobretudo, uma habitação digna, uma habitação gloriosa. A segunda lição é que Deus nos ama, e isso é importante enfatizar, porque muitas vezes nós ouvimos e não damos a devida importância. Muitas vezes a gente escuta: meu irmão, Deus te ama. E parece que ficou algo meio sem sentido. Parece que ficou algo meio... tanto faz, tanto fez. Sabe? Algo desconexo com a realidade. Mas, meus irmãos, Deus é amor. Ou seja, em todo tempo, Deus te ama. Isso significa que nos momentos bons, Deus te ama. Nos momentos de luta, Deus ainda te ama. Deus não pode deixar de te amar, porque o dia que Ele deixar de ser amor, Ele deixa de ser Deus. Afinal, Deus é amor. Ele é também outros atributos, mas um dos seus atributos é ser o amor. E esse amor que Deus tem por nós, meus irmãos, é infinito. A gente às vezes se surpreende com o amor de um casal ou com o amor de uma mãe pelo filho, mas isso não chega nem perto do tamanho do amor de Deus por nós. Um amor que zela, um amor que corrige, um amor que derrama bênçãos, um amor que envia o próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Um amor perfeito de um Deus que te ama. Não deve ser algo simplório no seu entendimento, mas isso tem que trazer alegria todos os dias da sua vida, em saber que ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus infinito e eterno ama o Senhor, ama os irmãos, ama a nós. Então, quando você começar a pensar que Deus te abandonou, que Deus não te ama mais, sabe o que você está pensando implicitamente? Que Deus deixou de ser Deus. Porque o dia que Deus deixar de amar, Ele deixa de ser o amor. E você está anunciando, falando, quando você olha e fala assim: porque Deus não me ama mais. Você está dizendo: Deus deixou de ser Deus. Então cuidado, Deus nunca, absolutamente nunca, deixa de nos amar. Mas eu sou pecador. Eu também sou, todo mundo aqui é. A gente vai continuar sendo até a nossa morte, até o corpo ressuscitar em glória, porque só lá no novo céu e nova terra, o nosso corpo, na sua totalidade, junto com nossa alma, todo o nosso ser vai ser perfeito, mas é só lá. Aqui você ainda peca, e isso não muda o amor de Deus. Isso não muda o tamanho do amor de Deus por você. Um amor perfeito, um amor que ama em todos os aspectos. Por fim, a gente precisa conhecer mais desse amor de Deus. A questão não é o tamanho do amor. Deus não ama mais ou menos, é a gente que conhece pouco.
É a gente que conhece mais ou menos desse amor. E a gente precisa conhecer mais do amor de Deus. E para conhecermos mais do amor de Deus, nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo. Para vivermos o amor que Deus quer que vivamos para com Ele e para com o nosso próximo. E é importante lembrar que amor é atitude, é viver em obediência, seguindo a vontade do meu Senhor, mas amor também é emoção. Você também tem que amar de todo o seu coração o seu irmão. Não adianta assim, fulano lá não... Eu vou fazer porque tem que fazer. Não adianta. Isso não é amor. Amor envolve fazer, amor envolve as emoções, e amor envolve querer fazer. O amor tem todas essas dimensões e nós precisamos amar uns aos outros e amar a Deus em todas essas dimensões. Eu tenho que amar, obedecer ao Senhor. Eu tenho que querer obedecer ao Senhor. Eu tenho que amar, fazer a vontade do meu Senhor. E nada além da vontade do meu Deus. Nós vimos então que, unidos em Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo, de acordo com a vontade do Pai desde a eternidade. Que nós somos habitados pelo Espírito Santo para conhecermos mais de Jesus. E a terceira e última lição desse texto é que, unidos em Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo. E isso nos leva a glorificar ao Pai. Do verso 20 a 21, nessa última parte do texto, Paulo diz ao Senhor, aí diz que o Senhor é o detentor de todo o poder, um poder que o apóstolo nos ensina que é capaz de fazer coisas que nem imaginamos ou pensamos que seja possível. E esse Senhor que é capaz de fazer coisas extraordinárias e mais extraordinárias do que pedimos ou pensamos, é que faz coisas grandiosas em nossas vidas, como, por exemplo, salvar você. Você nem sabia que precisava de salvação, você nem imaginava que precisava de um Redentor, e Deus mesmo assim te salvou. Eu lembro, a Carmen contou o evento que aconteceu com ela aí, que graças a Deus fez um milagre. Mas eu lembro de uma oração antes dela falar que estava curada, a gente sentar para orar, para pedir que fosse benigno. Eu lembro dessa conversa. Eu lembro de orar e falar assim: olha, Senhor, por favor, que o Senhor pode curar, mas por favor que não seja o mais grave, seja... E aí na semana seguinte ela chegou falando que estava limpa o pulmão. E esse é um dos exemplos. Se eu for perguntar para cada um aqui, cada um tem mais de 10 exemplos para contar do que Deus fez, assim, que você nem imaginava que Deus que era possível ser feito e que Deus foi lá e fez. E esse é o nosso Deus, um Deus que faz coisas grandiosas, um Deus que faz coisas tremendas, coisas que é impossível nós compreendermos no primeiro momento. E por isso esse Deus poderoso, todo-poderoso, que faz coisas muito maiores do que nós pensamos, do que nós achamos, que a Ele nós devemos dar a glória, que a Ele todas as coisas devem ser culminar para a glória dEle. Tanto a glória das coisas da igreja, as coisas que acontecem na igreja, da vida do seu povo, quanto a glória da união que temos como um só povo em Cristo Jesus. Ou seja, absolutamente tudo tem que ser para a glória dele. E toda a glória é dele e de mais ninguém. Ele é o Rei da glória, como nós lemos aqui. Ele é o Rei da glória. E a nossa glória é glorificar o nome dele. A nossa glória é que o nome dele seja glorificado. É fazer com que ele seja glorificado através da nossa vida, através da nossa vivência, através da igreja.
Uma glória eterna que de geração em geração, de séculos após séculos, que por toda a eternidade será dele. Ele é o Rei da glória, de eternidade a eternidade. Ele é o Rei da glória do momento que ele criou até o momento que ele voltar. Só ele é o Rei da glória. Ninguém mais. Ele, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. E essa doxologia, nessa oração de adoração ao Senhor, Paulo termina com retumbante amém, mostrando que esse é o desejo do coração dele. E é importante destacar que esse desejo de que Deus seja glorificado, que Paulo tem, não é só para essa seção da epístola exclusivamente, mas para toda a parte doutrinária que vimos até aqui. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo que tudo que ele desenvolveu até aqui, doutrinariamente, fosse para a glória, para que conhecemos e para que dessemos mais glória ao Rei da glória. Isso traz lições. A primeira é que a nossa união com Cristo e a habitação do Espírito Santo só é possível porque Deus queria ser glorificado assim. Deus quis que você fosse habitado pelo Espírito, e isso traz glória ao nome dele. Entenda uma coisa: nada, absolutamente nada, nem um fio de cabelo que cai quando você está lavando a cabeça lá no chuveiro, aí cai o fio de cabelo no ralo, nada foge da vontade de Deus. Nada foge do que Deus quer que aconteça. E tudo que acontece, acontece para a glória de Deus. Todas as coisas acontecem para a glória do Senhor. Nada foge da vontade do Senhor. Então, Ele ser um conosco não é algo que Ele não queira. Não é algo que você precisa se autodepreciar todas as vezes que você peca. Por exemplo, ai Senhor, por que o Senhor faz isso com o Senhor mesmo? Não faça isso, porque se Deus não quisesse, você não seria unido a Ele. É claro que a gente tem que ter um coração contrito e se colocar, humildemente diante do Rei da Glória, mas entender que Ele quis ser um com você. Ele quis. Não foi você que quis, não foi você que deu a ideia e Ele falou, puxa vida, que ideia legal. Não, Ele quis assim. Então agradeça-o todos os dias. Agradeça-o porque Ele quis ser um com você, unido a você. A segunda lição é que a igreja existe para glorificar o Senhor. Entenda, a igreja, qual que é a finalidade da igreja? Glorificar a Deus. A finalidade da igreja não é pregar o Evangelho. A finalidade da igreja não é salvar o pecador. A finalidade da igreja não é curar almas. A finalidade da igreja é adorar ao Senhor. Então, por causa disso, eu prego o Evangelho para que pessoas venham adorar o Senhor. Para que elas se convertam e venham adorar o Senhor. Eu prego o Evangelho para que as pessoas sejam salvas e entendam que precisam adorar ao Senhor. Eu curo almas, ou eu sou instrumento de Deus para a cura de almas, para que elas testemunhem a glória do Senhor e glorifiquem o Senhor. O papel da igreja é levar a glória de Deus. A finalidade da igreja é glorificar o nome de Deus. E tudo o que fazemos, absolutamente tudo, tem que ser para a glória do nosso Deus. Por fim, a doutrina deve ser estudada para nos levar a um propósito, glorificar a Deus. Se estudar doutrina pela doutrina é perda de tempo. Estudar doutrina só para ficar crânio é perda de tempo. A doutrina deve nos levar a conhecermos melhor o nosso Deus. Por isso que nós precisamos sim estudar, nós precisamos sim conhecer, nós precisamos sim nos aprofundar,
para conhecermos melhor o nosso Deus, conhecermos melhor o amor do nosso Deus e assim adorarmos ainda mais o nosso Deus. Então estude a palavra, conheça as doutrinas, para que você glorifique de modo consciente ainda mais o nome do nosso Senhor. Nós vimos que unidos em Cristo, então, somos habitados pelo Espírito Santo, e que isso continua o plano eterno de Deus, e que é algo que acontece porque é da vontade do Pai. Vimos também que somos habitados pelo Espírito Santo para conhecer mais de Cristo, e vimos que unidos em Cristo somos habitados pelo Espírito Santo, de modo a glorificar o nosso Senhor, e isso produz glórias ao Rei da Glória, ao nosso Deus. A gente precisa então ser mais cheios do Espírito Santo, a fim de conhecer mais sobre o nosso Senhor Jesus. Pois assim, conhecendo mais do nosso Senhor, conheceremos também mais sobre o nosso Deus, resultando em conhecer mais sobre o amor de Deus, mais sobre o amor de Cristo, e conhecendo mais do amor de Cristo, nós conheceremos como viver esse amor todos os dias das nossas vidas, amando o nosso irmão, amando o nosso Deus, amando os nossos inimigos. Portanto, ame e busque conhecer mais desse amor, para que os dias da sua vida sejam marcados por uma vida de amor, principalmente a Deus, mas também aos seus irmãos em Cristo Jesus e àqueles que te perseguem de modo consciente, fazendo a vontade do Pai e querendo, buscando, amando fazer a vontade do Pai. Que Deus nos abençoe. Enquanto o nosso grupo de louvor se posiciona, eu convido você a baixar sua cabeça e ter um tempo de oração, pedindo para que Deus te encha ainda mais do Espírito Santo e que Deus te mostre ou ilumine ainda mais sobre o amor de Deus na vida, na sua vida e na vida dos seus irmãos em Jesus Cristo, para que vivamos uma vida de amor para com Deus e para com o nosso próximo.